primeiro a gente quer agradecer, né, a nossa presença aqui, a nossa participação, agradecer ao professor Ismar, as pessoas da mesa. Para a gente é muito rico poder estar dividindo, estar trocando esse momento junto com vocês. E eu vou começar por uma reportagem que foi veiculada na TV Vanguarda, que é afiliada da Rede Globo, lá no Vale do Paraíba, que passou um pouquinho sobre a inauguração da nossa última rádio, feita no dia 1º de julho agora. Alunos da Fundas em São José dos Campos deixaram a sala de aula para aprender sobre comunicação em uma rádio criada pelos próprios estudantes. E assim como a gente aqui na TV, eles entram no ar ao vivo, só que com música e diversão para os colegas. Uma brincadeira levada a sério. Nessa rádio eles têm voz, tanto aqui como nos bastidores. Os alunos participam de todo o processo de criação de uma rádio. A gente faz o roteiro no computador, a gente vê como que vai ser, a entrada, o final. A gente faz tudo, tudinho. Últimas atualizações no roteiro, pesquisas, produtores em campo, sonoplasta nos ajustes da mesa. E o professor? Esse é diferente, é um educomunicador, está aqui para orientar e participar do aprendizado. Sabe, aquela coisa de se virar, de ir atrás, de correr atrás, de não precisar a gente ficar pegando pela mão e falar, faz isso agora, faz aquilo. A rádio original da Fundas, região da Vista Verde, entrou no ar há uma semana, mas os alunos começaram com esse projeto no início do ano. Foram 4 meses elaborando a linguagem dos programas e o desafio agora é fazer ao vivo. A rádio original está no ar, No refeitório, os alunos estão ligados na rádio e participam da programação. A gente fala uma música, coloca ali, aí é legal que a gente pode ouvir assim, na hora que a gente quiser. E como os ouvintes pediram, nessa edição, muita música. E também entrevista no estúdio. Além de um professor de música, a nossa equipe foi convidada a participar do programa. Como a gente trabalha muito na rua, a gente entrevista muita gente, vai mudar muito. Esses jovens são comunicadores que experimentam na prática o que é a democratização das mídias, a possibilidade de produzirem conteúdo e serem ouvidos. E esses novos radialistas, cheios de ideias, prometem novidades na programação. A gente vai montar um programa de humor, que são alguns alunos de música que vão fazer aqui pra gente. Vai ter 30 minutos de duração também, e eles vão ficar um dia da semana aqui com a gente. Projeto interessante, né? A diferença é que apenas os alunos da Fundas podem ouvir a programação. Ela vai ao ar em 2 horários, às 7h30 e às 10h30 da manhã. Primeiro eu vou situar, né? Qual é a nossa fala aqui? Primeiro que a gente não tem a menor pretensão de ser referência, apesar do nome vir como centro de referência, mas o nosso objetivo aqui hoje é mais compartilhar com esse grupo qual foi a trajetória que a instituição percorreu na solidificação da educomunicação como uma ferramenta mesmo. A Fundas, ela é uma instituição que foi criada em 87, mas desde 71 o município de São José dos Campos já realiza um trabalho com adolescente na época, né? Começou com os fiscais do lixo, depois virou clubinho, em 78 passou pelo Centro de Orientação ao Menor Trabalhador, em que colocava os adolescentes para fazer serviço de auxiliar na prefeitura, até 1987, que a fundação tomou corpo da forma como ela é hoje, né? Uma fundação municipal, que recebe dotação orçamentária, é uma política pública do município no atendimento de criança e adolescente, de 7 a 18 anos. E tudo isso só consegue avançar porque a gente tem, o que eu acho que de uma certa forma é uma vantagem no município, é o apoio do gestor municipal. Tanto que hoje aqui nós estamos com o nosso presidente, que é o Dr. Roniel de Faria. Queria destacar a presença dele aqui, que veio para aprender um pouco mais sobre educomunicação, veio prestigiar o nome da fundação, veio participar de tudo isso, e que isso tem que ser cada vez mais difundido e que possam mais gestores, né, de políticas públicas se comprometerem com isso, porque não tem como só a gente ficar sonhando se quem está lá, digamos assim, colocando dinheiro, não tem esse compromisso.
né? Então, eu acho importante essa participação também e eu gostaria de ressaltar isso. Então, como eu falei, a história da Fundação ela vem se construindo aí ao longo de 30 anos, até que a gente hoje tivesse como ferramenta municipal a educomunicação. Próximo, por favor. Aí conta um pouco da história da instituição, pode passar. Isso, pode passar também. Ela, como vocês podem ver, ela está distribuída no município de São José dos Campos, nas diversas regiões, preferencialmente locais de periferia, porque o nosso foco é a baixa renda, a gente trabalha como ação complementar à escola e, paralelo a tudo isso, né, a gente carrega aí, digamos assim, os nossos jovens, as nossas crianças vêm com 500 dificuldades, com muitas vulnerabilidades sociais, e daí a gente tem que cada vez mais buscar ferramentas, buscar alternativas para trabalhar com essa população que tem aí as suas complexidades. O próximo. Então, como eu falei, ela foi criada a partir de uma lei de 1987, próximo. Mas o nosso primeiro trabalho, que a gente fala assim, que foi o nosso marco educomunicativo, foi em 2004, por iniciativa de um educador, ele conseguiu convencer a direção da instituição que trabalhar com rádio seria interessante, que foi a primeira mídia e hoje é a mais difundida dentro da instituição, apesar de ter algumas unidades que fazem fanzine, outras fazem jornal mural, outras trabalham com blog, mas o rádio é o que a gente tem praticamente mais difundido dentro da instituição. E a Rádio Mais, que foi inaugurada em 2004, na época... Tem também até uma reportagem ali, que eu não vou passar em função do tempo, mas com esse foco da gente trabalhar a educação e a comunicação na busca de uma ferramenta que pudesse atender a nossa população. Próximo. Em 2005, é que a equipe da unidade do Parque da Cidade, nessa procura de novas alternativas de intervenção, ficou sabendo que o professor Ismar iria dar uma palestra no SESC. E logo que terminou a palestra, a gente fechou o professor Ismar no canto e falou, é isso que nós queremos, né? Descobrimos qual é o nosso caminho. E aí a gente fez de tudo para convencer o professor Ismar a ir na instituição, e ele passou uma manhã com a gente, conheceu um pouco do nosso trabalho, viu as nossas dificuldades, e quando a gente começou essa parceria efetivamente. Em 2005 foi o primeiro processo de formação de 16 educadores que começaram a pensar enquanto formato educomunicativo essa nossa intervenção, em que fez aqui essa, vamos chamar assim, de primeira formação em parceria com a NCE. O próximo. Em 2005 também, a gente já pôde realizar um primeiro encontro de jovens educomunicadores, porque aí já existiam dentro da instituição, a partir desse curso inicial, algumas alternativas de trabalho, algumas propostas começaram a serem sistematizadas e a gente queria um espaço de troca. Tanto que hoje esse encontro é feito anualmente, em que os diversos adolescentes e as crianças que estão desenvolvendo algum trabalho educomunicativo podem se reunir e trocar simplesmente as informações, os processos de intervenção, e isso tem sido muito rico para a gente, porque além de incentivar toda a nossa clientela, isso faz com que esse tipo de conhecimento, metodologia, possa cada vez mais ser difundida e possa ser cada vez mais fortalecida dentro do ambiente institucional. O próximo. Em 2007, também para nós foi um marco, que teve o primeiro simpósio sobre educomunicação do Vale do Paraíba e o 5º simpósio brasileiro de educomunicação, quando foi inaugurado o Centro de Referência no Parque da Cidade, né, onde a gente passou a ser um local que pudesse fomentar a educomunicação, tanto dentro da instituição, quanto nas escolas da rede municipal, nas escolas estaduais, em diversas instituições do município e talvez até de algumas cidades vizinhas, que às vezes nos visitam, trocam informações. Próximo. Em 2007, a gente participou da cobertura do Virtual Educa, né, que foi um congresso internacional de educação, que foi realizado em São José dos Campos. Em 2005 também a gente participou do Encontro África Brasil, a gente estava junto com o professor Ismar, nossos adolescentes também estavam na cobertura. Próximo. Em 2009, a gente também teve um outro avanço, que quando foi designado um corpo de profissional, porque a educomunicação ela entrava como um tema transversal, que passava
pelas diversas unidades, né, que tinham o seu conteúdo, eram realmente uma ferramenta nas atividades, mas a gente sentia que isso era pouco. A gente queria que tivesse algum local que isso pudesse realmente fortalecer o trabalho da instituição. Então foi designado um profissional que pudesse cuidar do centro e que pudesse estar presente nas unidades, dando suporte, incentivando. Em 2010 a gente ganhou uma equipe com 5 profissionais para que isso pudesse avançar cada vez mais, para que a gente tivesse mais braços e que isso pudesse se solidificar. O próximo. E aí está o nosso site e o nosso blog, que por curiosidade, né, lá no começo, quando a gente teve as nossas primeiras experiências, a gente já envolvendo as crianças no processo de formação, e depois a gente teve a adolescente, que é a Carol, que daqui a pouco eu vou chamá-la, em que acabou passando pelo processo de formação da instituição. Ela fez o curso de web designer e hoje ela dá manutenção no nosso site. Ela foi a responsável pela criação, da manutenção no nosso site, no nosso blog, que, se vocês puderem visitar, para acompanhar um pouco do nosso trabalho. Para falar em resultado, eu não gostaria de dizer o resultado. Eu penso que nada como o próprio adolescente para estar aqui para contar para a gente. Eu queria quebrar o protocolo, chamar um pouquinho a Carol. Carol, por favor, se você puder vir aqui, e aí ela puder dar o depoimento do que foi vivenciar um pouco desse processo na instituição, né, de um pouco disso que a gente está falando. Bom dia. Eu sou Caroline, estudante do ensino médio hoje, 2º ano, e sou aprendiz de web design na unidade 7 da Fundas. Primeiro eu gostaria de dizer que eu apoio o Educom de todas as formas possíveis. É muito interessante o trabalho desenvolvido, porque a gente desenvolve várias formas assim de se expressar. A gente aprende a escrever melhor. Depois que eu comecei a participar das oficinas, eu tive um interesse a mais para eu poder ir para a escola, uma utilidade para eu fazer com aquilo que eu aprendia. Eu fui para a escola, aprendi a escrever melhor, encontrei uma utilidade para a norma padrão da língua portuguesa, que é o que mais dá complicação para a gente, que é adolescente, porque assim, é complicado escrever um roteiro para rádio, para TV, jornal, telejornal, sem você ter a norma padrão. Então, depois disso, eu comecei a me concentrar mais, porque eu tinha que criar mais coisas, tinha um propósito, tinha um motivo. E foi assim, agora eu tenho que me concentrar para conseguir fazer mais coisas. Tive que desenvolver criatividade, porque tudo tem que ter conteúdo e tem que ter algo que desperte atenção. Então, agora eu já sabia criar, me concentrar e escrever. Só que eu tinha que ter um senso crítico. O que é certo e o que é errado? E aí, a minha equipe de profissionais, de educadores da Fundas, em conjunto com até meus professores da escola, e os profissionais que ofereciam os cursos de Educom para a gente, eles começaram a implantar isso. O que é certo, o que é errado, o que é ético. Então, tudo bem. Agora eu já sei questionar, já sei criar, já sei fazer de tudo quanto é tipo de coisa, assim, porque eles foram me ensinando a usar vários equipamentos, tanto de áudio quanto de imagem, fotografia, edição. E quando a gente questionava os professores, isso era um grande problema. Nem todo mundo gosta de ser questionado. Mas por quê? Como assim? E isso foi assim até um certo impasse, foi uma fase um pouquinho complicada. Mas eu acho que é interessante saber que a gente sempre aprende mais com professores que são mais dinâmicos, são mais humanos, estão dispostos a nos responder sempre. E com aquele povo que fica sentado na mesa, entendeu? E é isso. Então, foi para a próxima parte, publicar. E aí? Eu acho que a Educomunicação está oferecendo isso de a comunicação ser horizontal, atingir a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Então, aproveito para agradecê-los e para agradecer aos educadores da Fundas e os meus professores da escola.